Olá, si que nos vê. Está a começar agora o Uniced Talks. Hoje, iremos abordar um tema muito interessante, que é sobre a importância da propriedade intelectual para as instituições do ensino superior e também para a investigação. E para tal, nada mais, nada menos que ter alguém que é especialista nesta área. Estamos com o doutor José de Melo, que é delegado do IP, que é o Instituto de Propriedade da Propriedade Intelectual cá na província de Sofala, a quem eu cumprimento desde já. Muito bom dia, estimados internautas e a todo mundo que nos vê. Sim, estamos prontos para poder avançar com a conversa. Prontos, para o começo da conversa, se calhar seria importante sabermos o que é quando estamos a falar de propriedade intelectual, a quem nos referimos. Bem, propriedade intelectual é o conjunto de direitos que dão valor às criações da mente humana. Exato. E qual é o estado de saúde de Moçambique quando se trata desta coisa de propriedade intelectual? O Estado é bom se nós tivermos que fazer uma comparação a nível da região. Isso. Moçambique faz parte do grupo dos 10 mais, isto para a sua forma de implementação desta área, desta atividade. Portanto, E isso recomendo. inclui o protocolo de Banjul? Sim, o protocolo Banjul é um protocolo que Moçambique aderiu, não é? E que une. Este protocolo serve como o baú, não é? Isso. Como um buriô de África sobre os direitos da propriedade industrial. Isto quer dizer que, com este protocolo, Moçambique está apto, ou seja, os direitos, ou as marcas, os logótipos e outros direitos depositados em Moçambique fluem nos países signatários deste protocolo, que é ministrado ou monitorado pela ARIPO, que é a Organização Regional Africana da Propriedade Intelectual, que está sediada no Zimbábue. E quais são as implicações que tem essa questão do registro? Vamos lá, Moçambique faz parte do protocolo e o registro das marcas, muitas vezes, nós temos situações em que temos um nome, vamos imaginar que seja uma marca, uma Uniced, como um exemplo, foi registrada aqui em Moçambique, mas nós sabemos que nós somos uma ilha, estamos também em outros países. Como é que funciona estando dentro deste protocolo? Como é que cria facilidades para o reconhecimento desta mesma marca em outros países? Ou teria de se fazer um processo, se calhar, de registro em cada um desses países? Bem, como eu dizia, serve de um buriô, como se fosse um baú, não é? Isso. E nós, quando vamos ao baú, temos todos os serviços ali. No entanto, indo à questão, de facto, esta preocupação é uma preocupação legítima para vários daqueles que são signatários desta área marcária, né, do direito marcário. Portanto, só para dizer que, de facto, ah, é, é credível o registro com este protocolo, porque Moçambique e mais 18 países Exato. são signatários, não é? Assinaram este protocolo no sentido de a marca registrada em Moçambique, não é? Flui nestes países também signatários. Exato. E por quê? Qual é a veracidade disto? É porque nós temos base de dados. Exatamente. Moçambique tem sua base de dados, que é o IPAS, não é? E também esses países também têm suas bases de dados. Mas este processo é monitorado pela ARIPO, como eu me referi anteriormente. O que é que acontece? Um indivíduo, um cidadão, ou seja, a Unicet ou ICET, faz o depósito do seu registro, do seu pedido no IP em Moçambique. Isso. E deste depósito, não é? Nós mandamos
Ou seja, Moçambique está na mesma linha de coordenação com a base de dados da RIPO. Nos mandamos, a RIPO tem, não é, como órgão gestor desta área a nível da região, não é, de África, da África Austral. Ela é quem tem o direito de designar ou transmitir esta marca para aqueles países signatários. Que, olha, registrou-se em Moçambique esta marca neste período, então devem também se submeter no vosso país. E quais são as outras organizações que permitiriam uma maior, em que Moçambique faz parte, obviamente, e que permitem uma maior internacionalização das marcas, do registro, digo, das marcas? Sim, aí estaríamos a falar dos sistemas, não é? Nós temos o Sistema Nacional, que é gerido pelo Decreto 47, não é? Que é o nosso Código da Propriedade Intelectual. O Sistema Regional, que está lá a RIPO, não é? Isso. Que é quem faz a gestão deste processo de registros. Mas também temos o Sistema Internacional, não é? Que é o Madrid, que está lá a WIPO. Exato. E quem é que deve fazer o registro, neste caso? Que dimensão de empresa ou de marca pode fazer um registro nesta dimensão? Qualquer um. Um dos requisitos, não é, para o registro é que o indivíduo tenha constituído uma empresa ou tenha uma iniciativa, que esta iniciativa já está, porque nós tratamos de questões tangíveis, não intangíveis. Exato. No entanto, havendo uma possibilidade de José de Melo, não é, criar uma marca, não é, eu tenho essa possibilidade de registrar. Como é que eu faço? Temos a fase singular, que tem os seus requisitos, que é alvará, não é? E o documento pessoal, mas também tem os procedimentos por coletividade. Exato. Não é? Então, é uma empresa, está ali, desde que tenha o BR, tenha estatutos, não é? E se não puder, pode também designar um mandatário, que nós chamamos de AOP, Agente Oficial da Propriedade Industrial, que representa, não é? Que pode representar neste ato a tal empresa que não esteja, por exemplo, em Moçambique. Exatamente. E há algum registro, alguma empresa moçambicana que tenha um registro, vamos lá, mais internacionalizada? Nós sabemos que existem várias marcas, alguns até podem não saber que devem internacionalizar até este nível. Há algum registro de alguma empresa moçambicana que está que tenha o registro mais internacional? Okay. Sim, existe. Pelo que eu saiba até então, anteriormente tínhamos o registro da marca Gringo. Exato. Foi a primeira marca internacional a nível do nosso país. E só para poder puxar um pouco e clarificar a questão anterior, o órgão máximo de registro a nível internacional, como eu dizia, é a WIPO, ou OMPI, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, Exato. que tem a sua sede em Genebra. Portanto, temos esta marca que é da Gringo, mas atualmente tivemos também recebemos e foi registrada a marca Froze. Exato. Sim, essas são as marcas que estão internacionalmente registradas. Exato. E voltando aqui, se calhar, para o foco do ensino superior, o foco do tema, neste caso, do ensino superior e para a investigação, o IPE tem recebido pedidos de registros de marcas criadas por universidades. Digo, não o registro da própria universidade, mas marcas que estão a ser desenvolvidas dentro das universidades. Sim. A resposta é sim. E quais seriam, se calhar, alguns exemplos? Que tipo de iniciativas ou de projetos que estão a ser registrados? Bem, se formos a notar neste momento o IP, eu se pudesse aqui mencionar
talvez levaríamos muito tempo, porque Exato. são várias instituições que nós podemos ver as ações de melhorias científicas, questões investigativas nas universidades, elas são registradas como patentes, não é? Exato. A própria Uniced tem sido uma parceira estratégica do IPE, pois todas as suas ações também são registradas, tanto como marcas como patentes. Temos a Unizambese, que tem também registrado. Então, eu estaria aqui sem falar da própria UEM, não é? Exato. Porque nós temos setores, por exemplo, vamos ver a questão da UEM. A UEM criou um centro de inovação, Exato. não é? E que esse centro de inovação produz várias patentes de inovação, vários modelos de utilidade, não é? E o IPE respeita isto. Por isso que estou a dizer que é sim a resposta, e nós temos várias. E se calhar uma pergunta de acréscimo neste ponto. Esses registros são de que natureza? Contribuem para o desenvolvimento econômico do país? Bem, eu dizer contribuir para o progresso econômico estaria talvez a me referir de uma forma clara, não é? De um ponto que iríamos abrir aqui e com precedentes, não é? Exato. Mas de que elas influenciam aquilo que é o conhecimento, a investigação tecnológica, não é? Exato. Isso sim, porque estamos a ver, existem revistas científicas das instituições, não é? Que são registradas a nível do IPE. Exato. Mas quando até falo de algumas iniciativas, falo até de registro de marcas que são criadas pelas empresas para buscar resolver algum problema. Aliás, quando se fala de investigação, o fim último é este, né? Resolver algum problema. Há alguma continuidade fora as revistas científicas que têm lá estudos que acabam sendo áreas técnicas que correm atrás, mas também temos a questão do segmento daquelas iniciativas, não é? Criação, por exemplo, de alguma iniciativa que possa contribuir. Vamos dar exemplo da UEM, que tem uma subunidade que investiga, por exemplo, sobre questões da agricultura e da pecuária, não é? Há registros desse tipo? Sim. Há registros, nós já fizemos como Instituto da Propriedade Industrial, temos tido colaboração direta, não é? Assim como temos com a Uniced e outras. Exato. Temos capacitado as instituições de ensino, e a UEM não tem sido uma exceção. De referir que nós temos as patentes, por exemplo, nas áreas das aplicações industriais. Exatamente. Não é? Existem várias modalidades de patente, vários tipos de patentes. E existem as patentes para a área de biotecnologia. Exato. Não é? E nós temos estado lá para poder, junto com, em coordenação com a UEM, não é? Podermos levar avante esta área. Sim, mas essas universidades têm contribuído em termos de fluxo nesta coisa de registro de marcas para resolver esses problemas sociais? Sim, tem. Embora sejam marcas não de caráter empresarial, são marcas mesmo no âmbito da responsabilidade social e, acima de tudo, num contexto educacional. Não é? Estamos a falar de ensino de IES, não é? Exatamente. Estamos a falar de IES, investigação, não é? E estas marcas que provêm destas instituições superiores de ensino, não é? É um ativo fundamental para o país. Por quê? Porque a própria Uniced é uma marca. Exato. A própria ICED é uma marca. Exato. Não é? Porque tem aqui um ativo representativo.
Sim. E é importante frisar isto, que as universidades, os institutos e setores de investigação, elas, por si, não têm ou não devem ser, não é, usadas como meio de uma via para registro. Quer dizer, se uma empresa tem uma marca, vir contactar a Unicef para poder fazer o registro, não. A Unicef defende aquilo que são seus ativos. Isso. Defende aquelas que são as suas criações. Defende aquelas que são suas marcas. Exato. E são várias. São várias. E pensa que esses, pelo menos de acordo com registros que tem, são iniciativas que, de certo modo, contribuem para aquele que é o objetivo final, que é desenvolver, abrir a mente das pessoas e desenvolver economicamente as cidades, os locais onde essas universidades estão inseridas e até mesmo o próprio país? Sim, fundamentalmente, se nós formos a ver, as universidades, elas aparecem como um ponto fundamental naquele que é o pilar do Estado, não é? Na questão da promoção, não é? E sensibilização sobre o uso da PI. Exato. E mesmo a implementação das próprias universidades, serve para estimular o sistema econômico nacional. Exatamente. E promovendo aquilo que são as suas ações. Isso. E isto, de certa forma, não é, cria uma alavanca no contexto do PIB, no contexto daquilo que são as metas previstas para aquilo que é a erradicação, não é, do analfabetismo em Moçambique. Portanto, é um ativo fundamental, sim. Ok, gostaria de mexer, eu evitei ao longo da conversa, vi que mencionou muito sobre patentes, e evitei mexer justamente para deixar para este momento. Moçambique tem um número significativo de patentes registradas. Sim, eu talvez diria que seria bom que pudesse talvez formular numa outra forma, né? Mas como já chego em relação a X, né? Exato. Porque só falar de Moçambique, sim, de facto, nós temos aquilo que são as nossas... E seriam invenções, são coisas ímpares em que Moçambique tem diferente do que se calhar pode-se encontrar em outros países. Bem, talvez eu pudesse aqui buscar alguns elementos que constituem esta área das patentes. Isso. Ou seja, eu diria das aplicações industriais. O IP está inserido num pacote único da propriedade intelectual, não é? Exato. Num pacote único da propriedade intelectual, que este pacote tem as suas divisões, não é? Temos a parte da propriedade industrial, que é esta que nós defendemos. Sim. Tem a parte da propriedade dos direitos autorais, que é uma outra área. Exato. Mas também tem a parte dos sui generis, que são aqueles que não estão no primeiro nem no segundo grupo. Refiro-me a questões como acabou de se referir, das plantas, questões folclóricas e outras. E até mesmo de inovação, novos produtos que não existem em nenhuma outra parte. É esta parte, é isto que eu dizia, esta componente a terceira. Exato. Agora, indo à questão, diria que nesta propriedade industrial, ela também tem seus subgrupos, não é? Tem seus subgrupos, estamos a falar da área dos sinais distintivos de comércio, em onde estão as marcas, logotipos, nomes comerciais, indicações geográficas e outros. Mas também tem a área onde constam os sinais de aplicação industrial. Aqui onde estão as patentes, os modelos de utilidade, os desenhos industriais. Exato. Agora, puxando por aquela questão que me faz, eu diria o seguinte: para Moçambique, como tal, refere-se ao número de patentes? Eu diria que sim, como eu disse anteriormente. Sim. Eu digo que temos, mas o que está a acontecer? Nós temos
várias formas de apresentação das patentes, de representação das patentes. Temos as patentes de invenção, Sim. não é? São aquelas que são criadas Criadas do por zero. originalidade, Exato. não é? Temos os modelos de utilidade, que são aquelas que são patentes, pequenas patentes, não é? Sim. São E pequenas. seria uma espécie de continuidade de algum serviço que já existe. Não, né? estaríamos a falar de alguma criação. Sim. Sim. Esta é a melhoria funcional Sim. Seria daquela patente de invenção. Exatamente. Vou dar aqui um exemplo, por exemplo, um exemplo desta questão do modelo de utilidade. O que seria modelo de utilidade? É trazer algo novo, né, naquilo que já existe. Sim. Estamos a falar, por exemplo... Seria uma inovação dentro daquele sistema já existente. De patente, sim. Por exemplo, vamos lá ver, existem os machimbomos. Uhum. Eu costumo dar esse exemplo muitas vezes. Sim. Existem os machimbomos. Todos nós podemos sentar naquelas cadeiras, não é? Mas há aquele que fica em pé. Exatamente. Como é que vai se assegurar? Então quando se alguém pensa que, ok, eu vou colocar aqui um ferro ou alguma coisa para poder pegar enquanto se está em pé. Este é algo novo que é benéfico para o consumidor, o povo. Não é? Também poderíamos falar, por exemplo, dos microfones. Vocês têm aqui a vossa máquina, tem a máquina de som. Já foi criado. Exato. Mas vocês precisam... alguém pensou, não, esta máquina de som já está aqui, podemos puxar o som. Então. Mas se eu coloco o microfone, não é? Se eu vou criar um mecanismo que possa conseguir, a partir desta máquina, transmitir uma informação. Então, lá está o microfone, e o microfone conecta-se lá. É uma melhoria funcional. Trouxe uma melhoria funcional naquele aparelho que já existe. Exato. Então, tem várias áreas. Se calhar até poderia fazer uma pergunta meio provocativa. Nós, quando circulamos pela cidade, vemos, dentre várias coisas, alguns têm aquelas chovas, né? Aquelas carinhas de 2 rodas, em que eles ficam a vender ananás, entre outras coisas. Ficam a empurrar, né? Sim. Há registro em Moçambique daquele tipo de iniciativa? Olha, ou é algo que nós imitamos dos outros? Eu acho que, neste momento, olhar por aquela parte, por esta parte, eu diria que a resposta seria não, pelo que nós temos como conhecimento. Chova é uma carinha de mão, como disse. Exato. Ela apenas poderíamos dizer que a única diferença que existe são os acoplados, pneus, rodas, aquele ferro aí, não é? Exato. Mas se nós formos a ver e fazermos uma pesquisa geral, percebemos que de facto não pode ser passível de apropriação ou monopólio por uma única pessoa, porque é algo, não é? É algo que é de domínio público. Exato. Agora, se for a me falar sobre, como é que posso chamar, trailers, sim. Aí sim, eu digo que em Moçambique temos o registro de trailers. Mas também poderíamos, se calhar, pensar, não sei se em Moçambique há registro de aquelas, digamos que são iniciativas comunitárias, não é? Em que um determinado povo já fazia aquela atividade. Vamos dar exemplo da agricultura, de se calhar uma forma ímpar de fazer agricultura, vamos lá em Sofala. É uma forma ímpar que é passada de geração em geração. Nós estaríamos diante desse tipo, se calhar, de registro, sabermos que aquela coisa é dos moçambicanos, é típica dos moçambicanos, então vai ser registada como algo de Moçambique. Sim, ainda continua na senda de chova. Exato. Eu diria o seguinte, é que para patenteabilidade existem certos requisitos. Sim, quais seriam?
Existe a novidade, Uhum. não é? A capacidade inventiva Uhum. e a aplicação industrial. Esses são os requisitos principais fora dos requisitos documentais. Então, nós temos que olhar qual é a novidade que existe naquela chova. Uhum. Tá, vamos fazer um exercício prático, Isso. não é? Vamos fazer um exercício prático. Qual é a novidade? O que é de novo que vem naquela chova ali? Assim? Bom, nós sabemos que é continuidade, se calhar é uma inovação de algo que já existe, Então, mas... eu diria para si que, para mim, é patenteável aquilo que tem, porque a originalidade está ali, é carinha de mão. Mas o que veio de novo? Será que há uma chova que já viu que vem, uma chova que funciona por meio de, como é que posso dizer, painel solar? Não. Não. Viu? Existe uma chova que funciona por meio de, posso dizer, colocar uma máquina de motorizada que é para puxar e ele está ali a chover, só vai curvando, vai fazer movimento, já viu? Ainda não. Então, qual é a novidade? Por que vamos registrar? Não tem efetivamente não tem este requisito da novidade. Tudo bem. É de aplicação industrial, pode ser reproduzido industrialmente. Sim. Agora, o que eu diria, desculpe, Sim. em Moçambique existem algumas iniciativas que foram registradas. Uhum. E a nível da comunidade. Por exemplo, algumas charruas, não é? Que nós víamos que havia dificuldade para se usar a enxada de cabo curto. Exato. Então As foram charruas, criadas algumas charruas exato, básicas que possam ajudar na lavra. Já foram registrados. A ambulância, refere-se àquelas que são puxadas com o gado bovino. o gado, mas de uma forma... Eu, por exemplo, conheço algumas semeadoras, por exemplo, Isso. não é? Conheço alguns mecanismos que foram criados, não é? Para o campo, no sentido de ele rega, semeia. Quer dizer, acopla-se ao gado e o gado, quanto mais vai fazendo a distância, ele vai cavando e enquanto vai fazendo sulcos, cava e tem uma base, não é? Que é criada como um depósito, reservatório de sementes, ele vai fazendo sucos, vai colocando, quer dizer, vai semeando. Sim, vai semeando. Portanto, esta é uma iniciativa que vem trazer uma solução para a comunidade. Temos as ambulâncias, não é? As bicicletas criadas com trela, né? Que serve de ambulâncias. Isso também já foi feito, registrado pelo IPE. Inclusive, o próprio inovador já teve royalty de algumas empresas que, por si, fizeram um contrato, como algumas empresas, não posso citar aqui, não é? Porque estamos sim, que prontos, pagaram, reproduziram industrialmente, estão a fazer, não é, o serviço comunitário, quer dizer, transporte de pessoas doentes através daquelas bicicletas com os trailers próprios para o efeito. Exato. E se calhar roubando um bocadinho aqui o ramo da indústria cultural, não é? Em si, mas não vamos aprofundar. Nós sabemos que existem estilos que são conhecidos como os tais de Moçambique. Gostaria de saber se existe algum estilo moçambicano que está registrado em nome de algum moçambicano. Vamos imaginar uma marabenda, entre outros estilos que nós sabemos quando se fala, se pensa Moçambique. Sim, até mesmo da própria Capulana. Sim, a marca Marabenta, como disse agora, é uma marca Marabenta. É uma marca, sim. É uma marca. Sim. Está registrada em nome de algum moçambicano? Em nome de algum moçambicano, eu não, porque este é um patrimônio cultural. Exato. Não é? Então deve ser preservado pelos órgãos que velam sobre esta área cultural. Mas não está vedado. E eu digo por quê? Porque existem nomes próprios. As marcas também registram-se pelos nomes próprios. Exato. Existe a marca Neymar,
Hoje em dia ninguém pode sair por si e registrar Liloca, não é? É uma marca, Stuart Sukuma, é uma marca. Então, portanto, existe. Sim. Mas existe algum estilo, por exemplo, voltando a Marabenta, tem algum registro como Moçambique, como uma marca moçambicana em que nenhuma outra nação ou nenhum outro país pode se apropriar sem a devida autorização? Por isso que eu dizia que marca Marabenta está registrada. Mas agora, nós temos que ter aqui há uma questão que nós temos que ter em conta. Falávamos anteriormente de algumas marcas, eu citei a questão da sua... dos sistemas. Exato. Mas é preciso saber que existem dois princípios que são fundamentais. O princípio da territorialidade. Exato. Não é? Este princípio é fundamental. E o princípio do primeiro depositante. Exatamente. Não é? Mas também o princípio da verdade. Que são três princípios. Este princípio da verdade incide basicamente ou diretamente sobre aquilo que se pretende registrar. Não podes, a algum momento, fazer uma marca de viatura, ou seja, querer registrar uma viatura, uma marca de uma viatura, para feijão. Ou seja, eu tenho alvará, ou o objeto do documento que eu apresento, o estatuto, né? Refere-se que eu faço roupa. Mas, de repente, quero registrar esta marca para... na classe 30, por exemplo, a farinha. Então, esse é o princípio da verdade. Nós temos que registrar aquilo que é a nossa verdade, o que nós fazemos, primeiro. Agora, o princípio da territorialidade é válido aquilo que é registrado em Moçambique. Se não foi designado, não foi transmitido para um outro país, aí há problemas. Não é? Nós não temos como, não é, impugnar um ato desta natureza, ou seja, submeter uma reclamação sobre um processo registrado na África do Sul enquanto não registramos naquele país. Não há registro. Mas existem marcas que nós chamamos de marcas de prestígio, marcas notoriamente conhecidas. Qualquer um que estiver em qualquer país do mundo, falar de Marabenta já sabe que é Moçambique. Exato. Então, é notoriamente conhecida esta marca. E a Capulana? A Capulana também. Nós falamos da Capulana como um símbolo. Nós registramos que nós temos a questão folclórica. Exato. Temos a questão folclórica. Temos os conhecimentos tradicionais. São estes elementos constitutivos da área do direito, não é? Marcário, o direito marcário, que complementam, não é, a proteção destes ativos na nossa região. Estamos a falar de Capulana, não é? Mas nós sabemos que se é Capulana, os outros países também têm Capulana. Exato, os outros têm Capulana. É justamente por isso que eu perguntei. Os outros países usam a Capulana, até porque mesmo, até a última informação que tenho, a própria Capulana que se consome em Moçambique não é fabricada em Moçambique. Por isso que eu estou a dizer. Agora, se for uma Capulana com representações moçambicanas, aí sim. Por exemplo, eu tenho a necessidade de proteger a boa imagem da saudosa Josina Machel. Isso. E eu sei que o dia 7 toda mulher quer capulanas. Lá vou eu e registro. Vou fazer o pedido. Claramente que tenho que ter a autorização da família, né? Exatamente. Faço o registro da Josina Machel, capulana. Esta capulana, se eu levo para outro país, já sabem que é capulana proveniente de Moçambique. É uma marca que representa Moçambique em vários aspectos. Estamos a buscar a questão da cultura, estamos a buscar do turismo. Não sei se me faz perceber isto. Exato. Esta é a principal fonte, não é? Do conhecimento e das vantagens do registro da marca.
Por quê? Porque ele, tipo, o registro ajuda a potencializar a sua criação. Exato. E voltando aqui para a questão de produção agrícola, um dos motores para o desenvolvimento do nosso país tem sido a produção agrícola. Sim. Nós temos aquela agricultura famosa de subsistência familiar. Mas também sabemos que há técnicas que se calhar são únicas em que são produzidas. Aliás, diz, por exemplo, um autor moçambicano, que é o Mia Couto, que aquela mamã que nós chamamos de letrada, na verdade ela não é letrada, porque sabe ler os sinais da natureza. Existe alguma forma de se fazer um registro de alguma iniciativa ou de alguma tecnologia geracional? Diríamos chamar de tecnologia, pois embora não se utilize, se calhar, alguma máquina como tal, mas é um conhecimento que surte algum efeito, não é? Sim. Bem, isso remete-me novamente à área das aplicações industriais. Eu gosto muito desta área porque é a área viva, não é? Do sistema da propriedade intelectual ou industrial. Sim. Só vou buscar um exemplo prático. Né? Em Moçambique existe uma inovação que foi registrada, não é? Uma pequena patente, no sentido de trazer melhoria funcional, não é? Nesta área da agricultura. Exato. Não é? Eu estou a falar da bomba de irrigação. Certo. No entanto, anteriormente, nós tínhamos este problema para a irrigação. Eu digo isto porque são questões práticas. Tínhamos problemas sérios de irrigação. Mas o que foi acontecer posteriormente? Este inovador teve a iniciativa de trazer consigo, ou seja, de sentar, pensar e inovar algo que não pudesse consigo levar muita energia, não energializar mais o esforço daquele que está no campo para poder... Então, criou esta bomba. E em Maputo chamam Shiguto, né? É uma bomba de irrigação que é manual, mas que muito facilmente pode irrigar uma vasta extensão de terra. Esta bomba é um símbolo, não é, de solução para aquela área da agricultura. Exato. Destas, existem várias outras, como eu trazia aqui os sulcadores, são várias. Exato. Mas que tenham, de certa forma, estas características e requisitos previamente estabelecidos por lei. E até que ponto as universidades moçambicanas, principalmente para esta área agrícola, contribuem para a melhoria dessa mesma prática, para a implementação, criação e também implementação e criação, vamos lá. Implementação e criação de formas melhores de praticar esta agricultura, para que se possa transitar da agricultura familiar para uma agricultura industrial. Eu penso que sim, eles têm feito um trabalho espetacular às universidades, principalmente as que estão ligadas a esta componente da agricultura, que eu consigo perceber ultimamente que as universidades e institutos ou instituições de ensino superior e outras, elas não estão muito ligadas, principalmente as que estão nesta área, não estão muito ligadas à questão teórica, buscam soluções. Exatamente. Buscam soluções. E nessas soluções que se busca, não se limitam apenas em trazer, mas também em inventar. Por isso mesmo eu iria mesmo lá. Sim. Eu vou dar um exemplo prático. Nós tivemos várias inovações que são provenientes do Instituto Politécnico de Manica. Várias. Desta componente de agropecuária, inclusive, digo isto, agropecuária. Exato. Incluindo também a agricultura. Temos também
a universidade, digamos, a própria UEM, não é? Certo. A sua extensão de desenvolvimento em Inhambane, não é? A universidade, ali temos a Escola de Desenvolvimento, ESUDER, Exato. rural, Escola Superior de Desenvolvimento Rural em Inhambane, em Vilanculos. Nós fizemos lá um trabalho belíssimo e fomos lá ver soluções criadas por aquela instituição de ensino e que são aplicáveis no campo prático. E temos lá as várias formas de irrigação, por exemplo, gota a gota, tal. E até neste campo também está lá tecnologias, questões tecnológicas. Como disse, não se aplica tanto, mas eu acho que se aplicam perfeitamente. Porque Exato. nós fomos a Cabo Delgado, Pemba, fomos lá acompanhar o trabalho bem feito de um inovador, não é? Que também vem da Universidade lá Católica, não é? Em que este inventou, não é? Como é que eu posso dizer? Inventou um mecanismo de funcionamento que lhe dá acesso à rega, Exato. ao regadio, não é? Então, como é que isto funciona? É através do Bluetooth. Chega uma hora X, 12 horas, ele aciona. Uns minutos, basta estar o campo irrigado como é necessário, não é? Desliga sozinho. Quer dizer, esta é uma solução prática daquilo que as universidades vêm ministrando. Por isso que eu dizia, as universidades, as instituições tendem de sair da teoria Para a prática. E temos alguns institutos também no país, não é? Como é o caso do próprio Instituto Industrial, que traz soluções, não é? Eles criam maquinarias, alguns processos, alguns sistemas, não é? Que dão solução a esta. E vou falar do campo dos institutos. Estivemos em Ribaue, no Instituto Agrário de Ribaue, fomos ver lá questões muito maravilhosas. Exato. Que são produzidas quer dizer, são soluções práticas, não é? Que são criadas dentro da universidade para suprir uma determinada, não é, área que tenha um pequeno problema. Exato. E ainda neste contexto universitário, diríamos até transitar da agricultura propriamente dita para o campo da nutrição. São passíveis de registro, por exemplo, as iniciativas de criação de novos produtos. Digo exemplo de pegar, por exemplo, uma batata doce e criar farinha. Pegar, por exemplo, aquele que chamamos de madumbe, por exemplo, criar, se calhar, algumas propriedades que tenham, passo a repetição, propriedades nutritivas que não seriam aproveitadas se fosse aquela utilização, digamos, tradicional, né, de só ir cozinhar e consumir. Sim, eu sou apaixonado pela propriedade intelectual. Exato. Sou apaixonado por esta área, porque esta área reflete a nossa vivência, o nosso dia a dia. Certo. Não é? Reflete o nosso dia a dia. O que é que estou a dizer com isto? Porque falou aqui da parte alimentar. Exato. Olha, como solução para um problema da comunidade, não é? A API está lá. A API está lá. Em que sentido? O IP protege, como eu dizer, esse sistema, é um mecanismo, não é? A forma de como é produzida esta batata, essa transformação desta batata em farinha, em pó, por exemplo. Este processo é o que nós chamamos de patente. Exato. É o processo pelo qual é transformada esta batata e outros em algo que seja útil. Nós dissemos que um dos fundamentos principais nas patentes, não é? É resolução de um determinado problema.
Exato. Agora, E por que eu dizia... em Moçambique, existe alguma universidade que já trouxe soluções destas, semelhantes, e que estão registradas? Sim, a polpa laranjada da UEM. Exato. Sim, nós já temos. Já temos aquela farinha e papa, não é? Soja. Exatamente. Sim, temos. Temos a soja, não é? Agora, se nós falarmos, eu estou aqui a falar de soja, é uma marca. Exato. É por isso que eu sou apaixonado pelo... Por quê? Porque depois da transformação, não é? Tem trazer onde é que... A pergunta é, vi a batata, tenho solução para esta batata. Posso transformar esta batata por farinha. Mas onde é que eu vou colocar esta farinha? A farinha, exatamente. Está a perceber? Exato. Aqui já temos a questão de... Que é a própria propriedade intelectual. Não, temos estamos a falar da própria embalagem. Sim, da marca que há de surgir. A própria embalagem. A própria embalagem, ela contempla também um outro direito. Exato. Pode ser um desenho. Exatamente. Um desenho industrial. Que é a embalagem onde é que vai ficar aquela farinha, que é patente. Aquela farinha é patente, porque tem a sua transformação. O processo de transformação. Então tem a embalagem, pode ser um desenho. Pode ser um modelo de utilidades. É que não, eu já vi uma embalagem igual, eu só vou melhorar esta e esta parte, para poder ser diferente no mercado com o que existe. Exato. Mas também existe um sinal que vai representar aquele indivíduo nas prateleiras do supermercado. Exatamente. Que é soja, por exemplo. É um sinal. Exatamente. E aquele sinal pode ser marca. Pode ser um logótipo. Exato. Não é? Mas pode ser uma marca mista que inclui um sinal e o nome do qual se pretende registrar. Quer dizer, que num único pacote, que está-se a referir agora, temos todos os componentes lá. Por isso que eu disse que eu adoro esta parte. Exato. Porque tanto eu como o senhor sim. somos parte integrante do processo da propriedade intelectual. Hoje, se for anotar, não vai à loja para ir comprar uma camiseta, uma camisa que não tem marca. É ou não é? Exato. Acaba se apropriando, ou seja, cria-se esta identidade por meio das marcas. O que nós vivemos no nosso dia a dia, vivemos dentro daquilo que é o sistema da propriedade intelectual ou propriedade industrial. Por quê? Porque se vai ao supermercado, quer adquirir um produto. Exatamente. E tem preferência. Exato. Se é arroz, tem sua preferência, arroz fulano. Não vai buscar arroz que sem marca. Exato. E ainda neste contexto, diríamos partir para o campo medicinal. Este que tem sido um bocadinho polêmico, não é? Sim. Porque é um pouco mais complexo do que produzir, se calhar, uma simples farinha. Requer um reconhecimento, se calhar, até internacional. Mas o que eu gostaria de saber se em Moçambique também as universidades acabam contribuindo para que haja registro de alguma planta que seja medicinal e que tenha alguma utilidade para a saúde do ser humano. Sim, de facto, porque estamos a falar não só em Moçambique, mas está falando só por uma questão de Moçambique, não é? Sim, de facto existem universidades que têm esta particularidade investigativa. Exato. Neste campo de atuação. Se nós formos a ver, existem acho que nós chamamos de... Porque esta é uma área de plantas medicinais, não é? Exatamente. É isso aí, de plantas medicinais, que também faz parte daquilo que é o campo de registro, não é? Exatamente. Nós falamos outrora. Isso envolve muitas outras áreas. Estamos a falar da própria agricultura, não é? O próprio Ministério, através do Sistema Nacional de Saúde, não é? Que estão lá para poder verificar, não é? A própria NARMI também entra. Porque estamos a ver, por exemplo, temos a planta que nós chamamos de moringa. Exatamente, a moringa. A moringa, a aloe vera, não é? Então, a partir daquelas plantas, tem lá a transformação daquela planta em algo, não é? Que seja útil para a sociedade. Exatamente. Resolve algum problema, que é de saúde e outros. Então,
esta transformação, mais uma vez, busco o processo de transformação daquela planta em algo útil na sociedade. É patente. E nós chamamos. Existem as patentes flexíveis, de flexibilidade. As patentes de flexibilidade, elas já estão lá, até mencionadas no TRIPS. Exatamente. Não é? Através dos vários mecanismos, várias interpretações internacionais. Não é? Nós temos, por exemplo, a questão do DOA. DOA faz referência, não é, a esta questão de patentes na área medicinal. Nós vimos quantas universidades, não é, investigaram e trouxeram soluções práticas, embora, quando eu digo flexibilidade de patente, é a questão de resolução, quer dizer, criação de meios práticos para suprir uma determinada ação ou atividade, ou uma determinada ação. Por exemplo, a saúde, na área de saúde que estamos a falar, não se prevê. Por exemplo, nós tivemos uma epidemia. Exatamente. Covid-19. Isso. Quantas universidades, instituições trouxeram soluções a curto prazo? Por isso que nós estamos a falar flexibilidade de patentes. Quer dizer, existe isto, vamos tentar investigar para trazer soluções. Estou a falar, por exemplo, da Unilúrio. Exatamente. Eles criaram E um gel próprio para poder... Até que ponto... Eu te disse que é um bocadinho polêmica esta parte da saúde. Até que ponto essas soluções que são criadas pelas universidades podem ser homologadas, pelo menos ao nível nacional, para suprir aquele determinado problema? Bem, nós falamos de... Eu, quando me refiro, mais uma vez, vou ser um pouco repetitivo, falo de flexibilidade de patentes. Exatamente. Quando se trata de situações, por exemplo, de tempestades com a saúde, Exato. seria tempestade, mas estou a falar de epidemias e tal, né? Questões tempestivas. Normalmente a questão legal corta-se. Às vezes ignoram-se alguns passos, busca-se soluções, não porque não podem ser legitimamente reconhecíveis. Nós dissemos, é preciso que haja uma investigação, que esta investigação, o produto desta investigação das universidades passa por alguns laboratórios para a sua aprovação. Por isso que eu mencionei a questão do Ministério da Saúde, mencionei a questão da própria agricultura, mencionei alguns elementos constitutivos daquela área. Exato. E para terminar, se calhar, esse tópico, diríamos, não sei, se existe algum registro de uma dessas iniciativas na área da medicina que sejam recentes, de investigações recentes. Fiquei a saber, mas penso que já passa algum tempo, sobre uma possível solução para o combate, por exemplo, aos mosquitos, que está a ser produzida ali no laboratório Maracuene. Mas existe alguma outra iniciativa fora esta que seja recente? Tão recente como tal não vou aqui me aferir, mas de que existem iniciativas, existem, porque nós tivemos uma avalanche muito grande no âmbito do Covid-19. Tivemos várias, cada um trazia a sua solução. Eu tenho isto, eu inventei gel de mão a partir de limão, outro a partir disto e tal. E existem. Embora não sejam muitas como tal de forma científica, mas tanto rurais como de investigação temos essas iniciativas do Estado de Moçambique. Exato. E se calhar, já estamos mesmo no ponto final, a conversa estava muito boa, mas temos mesmo que terminar. Mas mesmo em jeito de considerações finais, se calhar poderia deixar ficar quais são as atividades que o IPI tem desenvolvido no âmbito deste dia que vai se assinalar ou do mês que se assinala da propriedade intelectual. Muito obrigado, e mesmo tendo em conta o tempo que se foi, teríamos aqui uma conversa de todo dia. Em todos os anos registram-se e celebra-se o Dia da Propriedade
o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, cada ano tem o seu lema. Este ano o lema é a propriedade intelectual e o desporto. Valorizar os ativos dentro do desporto. Nós sabemos que a propriedade intelectual está lá. Se há uma chuteira que o jogador calça para chutar a bola, tem uma marca, é um ativo. Exato. Não é? Se o próprio jogador é uma marca, o próprio Cristiano Ronaldo, Messi é uma marca. Entre outros, os estádios são marcas. Portanto, houve valorização. Este ano houve esta, como lema, tivemos este tema. Agora, há vários programas que estão sendo feitos a nível do IP, não é? Nós começamos com o concurso de monografia, não é? Que foi lançado, concurso de monografia em propriedade intelectual, que já está a acontecer, e tem o seu término já agora, não é? Eu digo que o dia da PEI é dia 26 de maio, mas aliás, 26 de abril, mas tende-se até o fim do mês de abril. Sim, sim. E, por além disto, também houve capacitação, houve uma formação para marcas internacionais. Isto já aconteceu. Estamos aqui neste podcast, que também faz parte disto, e tivemos ontem, a nível da Universidade de Zambeze, aqui na Beira, tivemos a palestra. Amanhã estamos numa outra palestra, numa outra instituição. Neste momento está a decorrer um evento, um seminário que foi um seminário que também o IP está lá como convidado, está lá uma representante do IP, não é? Portanto, todo este, até mesmo terminarmos, começamos também campanhas porta a porta, e vai culminar até o último dia, se não até dia 5 deste mês. Portanto, são várias atividades, tanto na sede do IP e nas suas delegações a nível da Zona Centro e Norte. Está muito bem. Muito obrigado, Dr. José de Melo. Estivemos em conversa aqui com o delegado do IP, que é o Instituto de Propriedade Industrial, delegação, neste caso, da província de Sofala, penso que representa a região centro, não é? Sim, sim. Do país. E desta forma colocamos o ponto final a esta edição de Unicef Talks, onde estivemos a falar sobre a importância da propriedade intelectual nas universidades e para a investigação. E até a próxima. Unisced. Ensino online, ensino com futuro.